Eu sou o Pedro Eu sou o Diego. e nós somos os Gêmeos do Mercado. Pessoal, mais um podcast aqui dos Gêmeos do Mercado. Hoje é uma satisfação, a gente vai receber um grande amigo nosso de anos aqui, convivendo comigo e com o Diego. Irmão, você como é o gêmeo mais bonito, eu sempre falo isso, vou deixar você apresentar o nosso ilustre convidado. Bom, estamos aqui com mais um podcast dos Gêmeos do Mercado e hoje eu vou apresentar o cardiologista da família. Na verdade, eu gosto de brincar que ele é o cardiologista do Pedro, porque eu já falei várias vezes para o nosso convidado que se o Pedro tá bem, por tabela, os Gêmeos também tá bem, né? Será que eu também tenho que me cuidar uma vez que eu tenho um irmão que se cuida tanto? Brincadeiras à parte, nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo cardiologista, Dr. Maurício Nicastro. Dr. Maurício, obrigado pela presença aqui nesse nosso podcast. Dr. Maurício é cardiologista, como eu disse, desde 96, é de Campinas, como nós aqui, nasceu em Campinas, fez toda a especialidade dele no Hospital Vera Cruz, onde a gente tem todo o nosso histórico, né, irmão, de muitos campineiros ali como referência, e além de um cardiologista muito renomado aqui em Campinas, ele tem algumas características que eu não vou adiantar muito aqui, mas eu falo, ele é um médico, além de ser um médico raiz, ele é um médico que destoa da maioria, porque também tem um pouco desse pitaco no mercado financeiro, no qual eu tenho o prazer de trocar algumas informações. Então, mais uma vez, Dr. Maurício, obrigado e vamos bater um papo aqui. Boa tarde, obrigado, Diego, Pedro. Tá vendo? Ele acertou. Ele acertou que ele é bom, ele conhece. Eu que queria agradecer o convite, é um prazer poder conversar com vocês aí os assuntos aí ligados à medicina e quem sabe alguma coisa eu também aprendo alguma coisa um pouco mais aí da parte de finanças. Que legal. Irmão, você que é mais velho, você começa aí pela hierarquia. Mais velho. 1 minuto e meio, né? Então eu tenho esse título de ser irmão mais velho. Doutor Maurício, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu e o Diego aqui, a gente sempre tem trazido pessoas para entrevistar que se destacaram com sucesso na área que escolheram como profissão. Então, todos que vieram aqui se destacaram, né, tiveram sucesso na área que trabalham. Mas o brasileiro, né, o ser humano, ele tem sempre o hábito de ver já o resultado final. Né? Não olha o quanto que foi difícil começar uma carreira, né, estudar, o quão difícil é. Então, eu queria que você contasse aqui um pouquinho, pudesse resumir como é que foi o início da sua carreira de medicina e qual que é a sua dica, o seu conselho aqui para aquele que está começando uma carreira ter sucesso nessa carreira, né? No caso, na medicina. A medicina ela tem um diferencial que a pessoa, né, tem que ter uma aptidão e gostar mesmo e mostrar isso já desde cedo, né? Porque a faculdade em si já é uma faculdade muito densa de conteúdo, né, do que você vai ver, e se você não tiver essa aptidão, não tiver esse gosto já prévio, você não consegue terminar, né? Não é uma coisa assim, não é um curso fácil, não, desde o começo do ano com a anatomia, aí até depois o que você vê dentro do hospital escola, as cirurgias, os traumas e as UTIs, então é bem denso mesmo. Faz parte da profissão, né? No começo da minha área, muitos anos de plantão, que é o que você falou que a gente vê depois com sucesso, né? Mas eu tive 22 anos de plantão, então são muitas noites e feriados e finais de anos dentro do hospital aí que completam anos dormindo dentro do hospital, né? Cuidando aí dos pacientes, né? Então a gente fica muito fora do horário comercial que todo mundo trabalha, então é uma dificuldade muito grande nessa questão da medicina mesmo, porque ela foge totalmente dos padrões das outras profissões. E seguindo nessa linha, e família? Como é? Porque querendo ou não, é muita renúncia. Porque querendo ou não, eu falo, as datas comemorativas, ou a maioria a gente acaba cuidando da família dos outros, vamos dizer assim. Eu vou te contar então uma particularidade minha, né? Primeiro porque a minha esposa também é médica, né? Se formou na mesma faculdade minha, e eu a conheço ela antes de entrar em medicina, né? Olha, então foram 10 anos aí de namoro e só quando ela terminou aí a faculdade que a gente foi se casar para dar tempo. Você vê como já entende a vida do médico, porque foi mútua a coisa, né? E a questão do plantão, eu vou falar para você um outro detalhe do meu filho mais velho, que para poder ter o Natal junto com a família, né, participar com os filhos, ver crescer e tudo mais, eu abdiquei os finais de ano.
essas datas de Réveillon. Então, meu filho, com 12 anos de idade, uma vez olhou para mim e disse por que ele nunca teve uma noite de Réveillon fora de casa. Olha. E só olhava pela televisão, né? Com 12 anos de idade. Eu falei, bom, é porque eu abdicava, né, essa noite para ter o Natal junto com vocês, né, com a família. Mas depois você começa a pesar um pouquinho que você realmente, mesmo assim, está deixando de ter essa vida de convivência e com os filhos que todo mundo tem, né? Eu acho, irmão, acho que uma coisa que é comum de todo mundo que a gente chama aqui no podcast, o pessoal sempre gosta de olhar a foto final. Médico sucedido, já tem alguma coisa, mas todo isso, mundo igual a gente estava um pouco mais cedo conversando com outros entrevistados, ou políticos já renomados, jogadores de futebol renomado, mas em todos o comum é a renúncia ao longo da carreira. Isso eu acho que independe de profissão, né, Dr. Maurício? Independe da profissão, porque o sucesso não vem por acaso, né? Tem que ter mesmo Persistência, esforço, persistência, tem que ter gana, né? E gostar do que faz e para ter prazer também, entendeu? Então faz parte nisso. Você que está há muitos anos, doutor Maurício, na área, né? Hoje tem uma clínica cardiológica conhecida. Para o jovem que pensa, né? Hoje muita gente escolhe a profissão mais pelo dinheiro, não tanto pela paixão. A gente vê isso, né? Enfim, cada um tem o foco, né? Onde quer mirar. Hoje, medicina é uma área interessante financeiramente, no seu ponto de vista? Eu vou falar por etapas, assim, do que eu vi dos meus médicos mais velhos, meus chefes antigos, né, que tiveram financeiramente muito mais facilidade na profissão. Eu já peguei uma fase intermediária que já se tornou um pouco mais difícil e hoje eu vejo mais dificuldade para os médicos no começo de carreira para ter o sucesso financeiro. Pelo número exagerado de médicos no mercado, né? Liberaram muita faculdade de medicina hoje, principalmente no estado de São Paulo, né? E a concorrência é muito grande e número de especialização de residência após a faculdade não aumentou proporcionalmente, entendeu? Então fica com maior dificuldade de você ter mais sucesso, porque até para você se especializar é mais difícil. Se especializando e sendo um bom médico, falo até para minha filha, sendo um bom médico, se especializando, fazendo bem a sua profissão, você vai conseguir ter sucesso. Mas está mais difícil para a maioria. Legal. Isso é interessante, né, Di? Eu acho. Porque todo mundo tem aquela deslumbrando, é só fazer a faculdade de medicina que já tá cá. O pessoal brinca, né? O difícil é entrar. Depois tá com o futuro ganho garantido. Não é bem assim. Isso já foi mais fácil, bem mais fácil antes, né? Porque sempre, na minha época, falava, né? Nunca vai faltar emprego para médico. A gente ainda ouve. Isso eu sempre ouvi e escuto até hoje. Realmente, eu acho que faltar emprego para médico não, mas emprego de qualidade está cada vez mais difícil. Que legal. Então precisa se formar. Eu vou seguir nessa linha, se me permitir, irmão. Além, a gente trabalha com finanças, né? Na Miura, nosso principal objetivo é a educação financeira, ajudar as pessoas a investir. E conversando um pouco antes de gravar o podcast aqui com o Dr. Maurício, uma coisa que ele vai explicar e eu vou pedir para perguntar é sobre finanças pessoais. A gente tem aqui inúmeros clientes, tanto profissionais liberais, mas como médicos, que têm uma dificuldade na organização financeira. Isso pra gente aqui que trabalha com números, parece que é meio que geral o médico não gostar disso. É real o problema. Você é exceção, depois a gente vai falar dos seus investimentos. Mas se você puder comentar um pouquinho. Eu vejo a parte médica falha aí no tratamento aí com seu patrimônio, com seu investimento, por dois motivos básicos, assim, desde a formação. Primeiro, quando ele escolhe a faculdade de medicina, né? Ele vai para uma área de biológicas e ele não tem muito, geralmente eles não têm muita afinidade com números e com a parte de matemática e de exatas. E não gostam, e então não se aprofundam nessa parte. E a outra dificuldade é que quando você quer fazer algum investimento, alguma coisa mais elaborada, com mais detalhe, você precisa estudar. Não dá para você fazer qualquer tipo de investimento assim, sem um estudo prévio. E a medicina, né, te ocupa já muito tempo com estudo. Então, também, além de ter não aptidão com a área de números, e também a falta de tempo, porque a profissão te exige um constante estudo, né, e participação de congresso, porque o que eu aprendi há 30 anos atrás em cardiologia já mudou muita coisa.
Então tem que se atualizar, entendeu? Então, E uma curiosidade, às vezes ocasional, levo minha filha às vezes num pronto-socorro, você vê médicos até de muitas idades fazendo plantão, né? Deve ser, às vezes eu penso, por que que um médico de tanta idade ainda está fazendo plantão? Tem a ver por um descompasso financeiro? Porque eu fico imaginando, né, chega num momento da carreira, não sei, que esses horários mais ingratos, né, deve ser como se falou no começo de carreira, mas às vezes eu me surpreendo com alguns médicos de mais idade, tô falando dos seus 60 para cima, fazendo plantão. Aí eu fico pensando assim, deve ser uma questão financeira, imagino eu, não deve ter aquele controle. Tem. eu acho que esse do não controle financeiro é um fator para os médicos continuarem dando plantão em alguns horários ingratos. Mas não é o único, não. Eu conheço médicos que gostam muito de medicina, estudam bastante medicina, mas o lado de consultório, de ter o seu cliente, não tem essa afinidade. Ou médicos que gostam de fazer terapia intensiva, que é intensa a medicina, tem que saber muito bem medicina para fazer UTI, né, porque são os pacientes mais graves, mas não gostam de fazer a parte de consultório. Entendi. Não tem essa habilidade. Olha que curiosidade Não bacana. tem essa habilidade. Um pré-julgamento errado, mas então não é só a questão de não tem a Pode ter também a questão financeira, deve mas ter muito, né, desses médicos também, mas tem os médicos que não têm a afinidade de fazer o consultório. E eu acho que é muito legal o que o Dr. Maurício falou, porque é um paralelo que a gente faz. Tem muita gente que não tem a ideia de ter seu próprio negócio, quer ter sua própria clínica, quer continuar sendo eternamente um seletista ou um prestador de serviço. Receber ordem. Não Isso, ser patrão. ou seja, isso na medicina é comum como qualquer outro, né? Isso é da pessoa. Tem gente que quer cumprir aquele horário, tem a facilidade de cumprir aquele horário, mesmo que seja um horário ingrato, de final de semana e à noite, mas não quer ter a gestão e a comunicação de um consultório que é diferente. Muito legal isso. Aqui na Miura, uma das áreas que a gente tem, né, uma das empresas é a EMI Smart Solution, que é uma empresa nossa de seguros, né? E a gente vê hoje inúmeros clientes nossos, reclamando dos preços de plano de saúde. Hoje, plano de saúde aqui para nós é um produto que a gente tem fomentado para os nossos clientes, né? Hora trocar de casa, uma hora está no Bradesco, hora está no Sul América. A sua visão hoje como médico, aquele que está na ponta, por que plano de saúde reajusta, sobe tanto? No seu ponto de vista, o plano de saúde hoje ele está sendo danoso para os médicos? Porque assim, resumindo a minha pergunta, por que plano de saúde sobe tanto? E para o médico, plano de saúde, ele é bom ou é ruim? Tá. Bom, você está ganhando mais com esses aumentos dos planos de saúde? Brincadeira. Não, te brincando com você. O reajuste não está no mesmo patamar. No mesmo patamar. A gente está vindo num período de pandemia, né? Desde início de 2020, e muita gente deixou de fazer o seu exame médico, sua rotina médica, e por causa da pandemia, porque ficou tudo fechado. Os planos de saúde tiveram um gasto muito grande com gente internada em terapia intensiva, que é um custo exagerado. Passou o período da pandemia, os convênios médicos hoje têm reclamado muito da sinistralidade. Eles estão todos trabalhando com o ganho deles, dos pagamentos dos usuários, o gasto que eles têm muito próximos. Acho que é o período de maior sinistralidade que eles estão passando pós-pandemia agora. Porque é uma coisa retida das doenças que as pessoas não fizeram por 3 anos, a sua rotina, a sua avaliação, e agora estão indo atrás para fazer os seus exames eletivos, descobrindo cirurgias para fazer, entendeu? Fazendo diagnósticos novos Então era uma demanda reprimida da época da pandemia. Teve uma demanda da pandemia, da doença em si, e agora tem uma demanda reprimida que gera muito gasto e que está deixando uma sinistralidade muito alta para os convênios. Então, e a medicina encarece, né? Você tem uma parte médica por trás que evoluiu aí de exames complementares que encarecem muito, né? Eles trazem muito diagnóstico, mas um preço de uma ressonância, de uma tomografia, esses exames hoje para gente que ajudam muito, mas são caros, né? Por trás, o preço das máquinas e de filme e tudo mais, né? Por trás disso. E o plano de saúde para o médico que tem clínica e consultório é um meio interessante? Ele ajudou o médico para um começo de carreira? Ele é vantajoso? No começo de carreira acho que é unânime, né? Você poder ter os planos de saúde, porque tem volume dos clientes, né? Aí na evolução do tempo ser formado depende muito de onde você está exercendo a medicina. Tá? Se você está numa cidade como São Paulo, capital,
Hoje o plano de saúde tem menor importância para os médicos. Porque o plano de saúde você tem hoje lá em São Paulo, mais para você ter uma internação hospitalar e não ter os custos altíssimos de uma internação hospitalar. Mas a parte médica na cidade de São Paulo, ela já não é tão dependente o custo do consultório, do convênio médico. Saiu de São Paulo, a coisa já muda bastante. Porque no interior, mesmo cidade grande como Campinas, os convênios médicos eles dominam, né? E aí ainda se torna bastante importante porque eles têm o volume dos pacientes. Interessante. É diferente. Agora uma pergunta mais antes da gente ir para a questão médica. Em todo o mercado a gente tem essa habilidade comercial, toda a profissão, aquela habilidade comercial de trazer clientes. A gente aqui na Miura tem a nossa forma de captação de clientes. Médico capta cliente? Médico tem que fazer um trabalho comercial ou não? Porque eu imagino o médico aquela pessoa super técnica que fica no consultório esperando o cliente chegar ou então, o paciente vir. E uma curiosidade. Você está com o pensamento meu dos antigos. Dos antigos. Mas eu não vejo, Diego, Diego, propaganda de médico. Você nem se pode. Você tem um canal, sou Maurício Nicasso. Você tem um limiar muito estreito, né, de quanto que é ético, né, você fugir da ética ou não dessa propaganda, entendeu? De falar sobre saúde. Então, mas hoje, realmente, eu já estou fora, né, dessa fase aí, eu estou arcaico, né? Existe uma propaganda em mídia, em rede social, que está cada vez maior, né? E eu vejo esse tipo de propaganda na área de medicina e eu ainda não me sinto confortável, eu acho que nem vou me sentir confortável de fazer, entendeu? Mas também, acho que é uma coisa de geração, né? Eu, com muita curiosidade, Dr. Maurício, ele atende a nossa avó, né? Ele vem do vovô, né? O Dr. Maurício começou muito jovem, entendeu? Os nossos avós, e hoje minha avó viva, paciente dele. Dr. Maurício, uma curiosidade. Você sabe como minha avó arrumou uma... Como chama a doutora Mainá, que ela atende? Psiquiatra. É psiquiatra? Acho que é psiquiatra. Pelas redes sociais. Ela viu no Instagram um post e marcou uma consulta. E eu levei ela e falei, vó, poxa, quem te indicou esse plano? Não, eu vi no Instagram. Minha avó tá mais moderna que o senhor. A dona Nelly ela é diferenciada nesse aspecto, né? Da evolução tecnológica e de rede social, que eu não tenho, né? Então, pra você ver como é que é. Mas médico hoje pode fazer isso? Hoje... Não, acho que sempre pôde, né? Com os limites de você não passar um pouco a questão de ética, né? Mas acho que sempre pôde fazer. Mas tem especialidades que são mais afins para propaganda. Estética, dermato, cirurgia plástica, entendeu? Do que outras áreas que um pouco menos, né? Entendi. Agora, você estimular, às vezes, uma propaganda, fazer um exame médico, fazer uma rotina de preventiva no urologista, no ginecologista, eu acho que isso é válido, é importante. Como essas campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul. Agora dos meses, quer dizer, então ninguém falava sobre isso antes, e é tão importante que tem, entendeu? Então também isso aí tem que valorizar. Então, Maurício, uma curiosidade minha que eu queria saber. Como que é ser médico de gêmeos? Né? Você tem dois pacientes idênticos, os dois hipertensos, né? Aí pelo estilo de vida nosso, e você cuida. Como é que ser médico de gêmeos, tá, Maurício? O detalhe é que tem de ter diagnósticos bem parecidos, né? Ou até iguais. Mas na convivência, né, a gente vai ver as diferenças entre as pessoas, né? Porque não dá para você falar que é igual. Tem gosto diferente, tem alimentação diferente, tem hábitos ou vícios que são diferentes. E acaba diferenciando, né? Então fica fisicamente igual, mas com enfoque de saúde um pouco diferente. Resumindo, dá para diferenciar. Se um faz check-up e o outro tem que fazer também ou não? Obviamente que sim, porque tem essas diferenças. Obviamente que sim. Eu comentei aqui, né? Eu e o Diego, a gente tem hipertensão e eu acho válido falar aqui sobre isso, né? Eu acho um excelente assunto pra gente abordar agora. A hipertensão, no caso nosso e do Diego, vem muito do estresse do trabalho, rotina do trabalho. Então, o Maurício nos acompanha há muitos anos, e realmente tem que ver com o estilo de vida e não por nenhuma patologia, né? A gente faz os exames. Fala um pouco, doutor Maurício, na sua área, sobre a hipertensão, né? Quais são as principais causas que você vê hoje pela rotina de trabalho, né, do brasileiro, nossa, que causa e leva essa hipertensão? Tem muitos amigos que descobriram hipertensão agora, mas que eu entendo que já tinham há muito tempo, mas não tem o hábito de ir ao médico. Se puder comentar um pouco. Ainda a hipertensão arterial, né, a primária, né, que a gente fala de hipertensão arterial primária, ela tem o componente hereditário e familiar como grande percentual da origem dos casos e que elas vão aparecer com a partir da idade. Né?
Então, no homem, 35, 40, 45 anos de idade, a mulher mais perto da menopausa, ela tem uma proteção hormonal. Quando tem casos na família de hipertensos, ela tende a aparecer naturalmente nessas pessoas pelo seu histórico familiar. Aí você tocou na questão do estresse, da profissão. Aí tem os fatores externos, que a gente fala, exógenos, né, que vão mexer no momento do aparecimento dessa hipertensão. Então, se você tem essa sua genética, você tem esse histórico familiar de casos de hipertensão, você tem uma probabilidade maior de ter, mas você pode mexer com o aparecimento dela de acordo com o seu estilo de vida. Ou seja, empreender no Brasil gera. Pagar imposto, ter a ideia de ter seu próprio negócio no Brasil é um fator de risco cardiológico. Tarde, né? Comer errado, não realizar atividade física, fumar, são todos esses fatores que eu falo exógenos que vão fazer com que a patologia que iria aparecer vai aparecer antes do tempo. Mas o Pedro fez uma pergunta, doutor Maurício, sobre essa questão, o senhor comentou sobre a questão hereditária. Como descobrir? Existe algum exame específico para saber se é hipertensão? Porque o que acontece? Hoje, muita gente vai nos assistir aqui. Ok, como que eu sei se eu tenho esse fator hereditário? É fazer o check-up? Porque muita gente nem... Você conhece a gente já há muitos anos e eu conheço vários amigos meus que só falam, eu só vou no médico se eu sentir alguma coisa. E a gente sabe que essa doença, a hipertensão, é uma doença silenciosa. Que dica que você daria para quem está nos assistindo para saber esse componente? Você falou bem, né? A hipertensão ela tem um componente silencioso, né? Então esperar o sintoma para ir procurar o médico, a chance de errar é grande. Essa hipertensão de componente familiar, hereditária, ela não tem um exame laboratorial ou de imagem que vai te dar o diagnóstico. Você tem o histórico na família, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, que tem casos de hipertensão e que você vai ter que ir medindo a pressão para ver se vai mudando alguma coisa. Tem os sintomas clássicos de uma dor de cabeça, cefaleia local, formigamento dos braços, dos lábios, você tem um cansaço às vezes anormal, você tem uma fadiga diferente, que pode dar sinal que possa estar subindo. Mas nesse caso dela sendo hereditária, é a medição da pressão arterial para fugir da característica silenciosa de passar batido, né? De estar já hipertensão um bom tempo, de fazer o diagnóstico. Eu falei da maioria dos casos sendo um componente familiar hereditário, mas tem umas hipertensões que a gente chama de secundárias. Secundárias, às vezes, uma alteração hormonal, uma alteração de suprarrenal, de glândula suprarrenal, alteração de rim, alteração, às vezes, de uma tireoide. São alterações, sim, com exames laboratoriais, exames complementares, que você pode fazer o diagnóstico dessa hipertensão secundária. Mas da hipertensão primária, que é familiar, é nitidamente mesmo medindo a pressão, olhando o que você tem de história familiar. É interessante isso. É algo que a gente acaba não negligenciando. Eu falo por mim mesmo, né? O Pedro é o gêmeo mais cuidadoso. Não tem como. Se não é ele para marcar as consultas, para pedir para o Dr. Maurício ficar no meu pé, para fazer levar a fazer exame, que está em atraso, mas não vamos falar disso aqui para não passar vergonha na frente do médico, né, irmão? Então, Maurício, a gente estava conversando antes, um pouquinho de começar, e eu queria falar daquele tema que eu falei, infarto em jovens, né? Às vezes o jovem hoje hoje tem muitos esportes, né? Crossfit, atividade de extrema exaustão. Eu vejo, às vezes, amigos que chegam fadigados, né? De exercícios de extrema complexos, né? Por que ocorre infarto em jovem, assim, né? O problema cardiológico num jovem eu queria dizer para você que principalmente não é o infarto a maior causa de problema cardiológico em jovem. Quando você vê mortes súbitas, problemas cardíacos em jovens em uma atividade física intensa, a gente chama de morte elétrica, por arritmia cardíaca. E essas pessoas, nessas atividades hoje mais intensas, atletas de alta intensidade, acabam tendo alguma alteração já prévia, às vezes estrutural no seu coração, podendo desencadear essas arritmias. Por isso que é importante, quanto maior a intensidade, às vezes, a sua atividade física desde cedo, você ter uma avaliação cardiológica para poder liberar para fazer essas atividades mais intensas. Ótimo. A questão do infarto já vem mais com o passar da idade, 35, 40 anos de idade, que já vem mais do entupimento das coronárias, com aquele processo conhecido de arteriosclerose que vai adquirindo com o tempo. Agora, antes disso, mais realmente são as arritmias complexas. Hoje, por exemplo, aqui muita gente jovens vai assistir o podcast e às vezes nunca ter ido no cardiologista, por exemplo.
tem alguma idade, tipo, não senti nada, alguma idade que ele deve buscar um cardiologista a partir dos 40, antes dos 30, quando que deve buscar para fazer um check-up, né? Vamos dizer, né? O jovem hoje deixa um pouco negligenciado a saúde. Se você fosse dar uma sugestão uma dica, né? A partir de que idade busca um cardiologista? Apenas fazer um check-up. Vamos lá mais cedo, assim, trazer para mais cedo até o que a gente vê hoje no consultório. Hoje essa primeira avaliação de algum problema cardiológico tem problemas que são congênitos. Né? Sim, nascimento. Então, quem cuida primeiro desses pacientes até uma idade de 15 anos de idade é o pediatra. Então, quando vem um adolescente para mim no consultório, é porque geralmente ele foi encaminhado do pediatra por ele ter, no exame físico dele, achado alguma coisa alterada. Então, ele pede a complementação já do cardiologista. Então, às vezes acontece de vir um adolescente lá. Depois que você entra na fase adulta, que o coração já terminou de crescer como a pessoa toda, né? Fazer uma primeira avaliação para você começar a vida adulta, como é que está uma rotina sua de sangue, de alimentação, porque muitos jovens aí comem muito errado também, ou não fazem atividade física, você está falando de uma atividade mais intensa, mas tem os que ficam mais na parte eletrônica que não fazem nada, né? Então, uma primeira avaliação para você liberar esse paciente para fazer a atividade que ele queira, também é importante. E não tendo problema nenhum, depois, não aparecendo nenhum problema nenhum nesses exames, ele está liberado para fazer depois na faixa de 35, 40 anos de idade, né? Aí você já pega a fase de não deixar ter o desgaste ou alteração que a gente falou do infarto clássico, né? De alterações laboratoriais que vão piorando com a idade. Como falou, da hipertensão que aparece com uma certa idade, diabetes, colesterol também tende a aparecer nessa idade. Interessante. Eu falaria assim, uma dica para quem nos assiste sempre aqui. Foi empreender, antes de empreender, abrir um negócio, vai no Dr. Maurício. Vê como tá o coração, porque não tem como. Eu brinco com isso daí com a questão de estresse. E tirando a brincadeira à parte, Dr. Maurício, a gente faz aqui na empresa, na área de investimentos, a gente gosta de falar para os nossos clientes que ele tem que fazer o check-up financeiro. O que é o check-up financeiro? Pô, como você olha as suas finanças? Né? Será que você olha todo mês? Você está acompanhando isso? Eu sei que você é um investidor. Você faz seu check-up financeiro com regularidade? Fala um pouquinho agora do seu hábito de investimento financeiro. Como que você faz? O que você gosta? Como que você se organiza? Porque eu falo que você pode ser um exemplo para alguns médicos que estão vendo aqui. Poxa, deixa eu entender. Porque tem muita muleta. Como o senhor mesmo diz, muleta no sentido, não tenho tempo, não gosto, não sei, ou enfim, não quer, terceirizo, isso é tão difícil que para que eu vou fazer isso? Ou eu ganho muito, é só dar um plantão. Eu tenho uma amiga que foi comprar um imóvel e ela falou assim, não, é fácil pagar esse imóvel, se eu der 12 plantões por mês, durante 15 anos eu pago o imóvel. Ela media o financiamento do imóvel por plantões. O gasto por plantões. Por plantões. É uma conta engraçada essa. Eu sempre achei muito importante desde o começo de carreira, né? A gente tem que montar um patrimônio, né? E a gente tem que montar um patrimônio, tem que ter cuidado com o patrimônio também. Do mesmo tempo que você tem cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, por que não cuidar do seu patrimônio, da sua vida financeira, para você, mais velho depois, não passar dificuldade? Nesses tantos anos aí de profissão, a gente vê que a nossa carga de trabalho, a nossa vontade de trabalho, ela decai, claro, com o tempo. Ela decai. Eu falei que eu fiz 22 anos de plantão, depois fica difícil, o organismo já não se adapta bem com isso. Então, ter o cuidado financeiro, eu sempre tive esse cuidado desde o começo, porque eu sei porque a idade vai chegando, entendeu? E a gente precisa ter cuidado com o patrimônio. Por outro lado, outro cuidado que tem que ter, porque também você cria uma família, e hoje criar uma família com os filhos é muito mais caro do que foi para os seus avós, e para os meus pais, e para os meus avós. Preço de tudo, muito mais caro. Então você tem que cuidar mesmo dessa vida financeira para você não ter sustos ou não passar aperto mais para frente. Quando a gente gosta de fazer, eu gosto dessa parte de finanças, né? Gosto de estudar, divido o meu tempo aí com medicina, bastante com aprender finanças, isso ajuda bastante, né? Porque te encurta muito o caminho, né? E você, quando você vai para uma renda variável, se você não estuda, você vai perder muito dinheiro. Isso é verdade. Então, todo mundo que vai para uma renda variável, para aplicação, falar que nunca perdeu dinheiro, está errado. Está errado. Agora, se você estuda, você perde menos. Se você não estuda, você vai perder muito. Ou você vai fazer uma renda fixa que não requer tanta preocupação. Ou quando a gente está falando aqui de renda variável, vamos trazer aqui uma linguagem mais simples, estamos falando do mercado de ações.
quando eu estudo e compro uma ação e ela tá na baixa, não necessariamente eu perdi dinheiro, porque se eu sou consciente, sei que sou sócio de uma empresa ao longo do Você tempo, vai perder dinheiro na hora que você vender. vender, mas às vezes o que acontece? A falta da informação ou entrar, porque Você um comprou outro errado. colega médico me falou, né? Você comprou errado. Comprou errado. É, Então isso tem. Você comprou errado. Então você tem que estudar para entrar nesse mercado de renda variável. Agora, não sei, não gosto, não tem afinidade, a gente respeita, cada um tem gosto Claro. por algumas coisas. Isso que é importante, se você passar isso para quem possa te ajudar. Exatamente. Mas eu acho que por mais que você delegue, isso é sempre Tem que importante, saber. você tem que saber. É, Porque eu falo, lógico. para mandar, para delegar, tem que saber um pouco. Lógico. E uma curiosidade, com quantos anos você começou a investir? Desde jovem ou... Desde foi- jovem. Desde jovem. Desde jovem. Então, eu tenho umas influências aí familiares, né? De padrinho, pai, né? E quando eu me formei, que era muito importante investir em imóveis. Eu gosto dessa área. Eu, como Essa engenheiro área do civil, Pedro, essa área eu do gosto Pedro. dessa área. Fazer a famosa renda passiva com imóveis e renda de aluguel e tudo mais. O tempo foi passando e eu já não acho isso mais um negócio tão bom assim. Por causa Mas foi. Mas foi. Não é... Foi. É o que fez muita gente ficar mais velho, né? Com uma renda passiva tranquila, ter investido no imóvel pela valorização dele. Era o que tinha, né? Mais fácil e o pessoal sabia mexer. E é importante, o imóvel valoriza ou mesmo, né? No Brasil tem essa cultura. Porém, em uma cidade como Campinas, a coisa mudou um pouquinho. Verdade. Quer dizer, hoje o preço de um IPTU com um imóvel seu, o preço de um condomínio com um terreno que você tem, ou uma casa no condomínio que esteja desalugada, é um custo enorme. E as pessoas às vezes não enorme. olham isso, né? É um custo enorme. O que subiu o valor de IPTU, agora tende a mudar o valor de herança e TCMD para a passagem das coisas. Quer dizer, ficou muito caro você ter imóvel hoje em dia. Não Mas é uma estava coisa falando da mais sua barata. infância. Quando que você começou? Você vai falar que você comprou um imóvel como jovem. Você falou que você vinha padrinho. Como é que você começou Então, guardar o O primeiro... primeiro investimento foi um imóvel? Eu fazia o investimento em dinheiro e assim que eu tive possibilidade, eu comprei um imóvel comercial para fazer renda passiva. Olha que interessante. Pedro, Né? dos pacientes do Dr. Maurício, eu não devo ser um que dá orgulho para ele, porque eu atraso o exame, não marco consulta. Mas como cliente nosso da Miura, o Dr. Maurício me dá um orgulho. Você vê isso desde jovem, já pensar em renda passiva, isso dá renda variável. O senhor é um exemplo, exemplo. Tinha assim já imóvel comercial, né, não de morar, já com renda passiva de aluguel, já com menos de 10 anos de formado. Doutor Maurício, a gente está quase chegando aqui ao fim do podcast. Hoje ser gestor, né? Você tem uma clínica. É desafiador ser gestor, né? Você comentou, até falei lá dos plantões, médicos de certa idade. Hoje, gerir pessoas, né? Que é para o médico que lida com pessoas, é difícil? Você vê uma dificuldade? Hoje, então, vou falar um exemplo para você. Quando eu entrei no consultório dos meus chefes, né, que é onde que eu estou até hoje, né? Eles eram gestores, eu só ocupava um pequeno espaço lá dentro. O custo do consultório era muito menor, sabe? Tinha-se funcionários de monte, preço de aluguel barato, preço de gráfica, preço final de consultório era muito pequeno. Entendi. E o ganho do consultório sobrava, você não precisava nem mal fazer conta. E isso foi mudando muito com o passar do tempo. Hoje os custos de um consultório, antes de você começar a trabalhar no mês, já são bem altos. Principalmente de custo de funcionário. Vocês devem saber também. Sim. Então isso foi mudando bastante. E hoje então requer que você tenha um cuidado muito grande das contas. Porque a proporção do que o convênio te pagou, da onde você vem, não cresceu no mesmo ritmo dos custos de um consultório. Não dá para ser uma gestão como era tão impessoal. Hoje tem que ser uma gestão muito mais profissional. Não é? Você tem que saber direitinho os gastos que você tem, planejado, saber direitinho onde vai o dinheiro, o que você pode fazer, o que, sabe, para saber se, para compensar você ter ainda. E tende a ter uma mudança no mercado daqui para frente com esses consultórios particulares, cada vez eu acho que diminuindo cada vez mais, por causa desses custos. E as grandes empresas e corporações, hospitais, fazendo consultórios, ambulatórios internamente, tomando conta dessa área. A gente tem visto, né, alguns hospitais já com consultórios lá dentro. Né? Lá dentro. Já está toda a estrutura pronta e o médico só tem que ir lá e fazer a consulta. E tem o convênio na mão, porque esses hospitais já têm o convênio. Já são cooperados, já são conveniados. E você, hoje, um médico novo... Para montar sua carteira, né, de pacientes... Ele não consegue nem entrar no convênio. Os convênios estão fechados para você se credenciar.
Então, como é que você vai? Você vai ter que trabalhar nesses grandes hospitais que já têm o convênio. Cada carreira, né? Então, Incrível, já né? mudou muito. E antigamente era muito mais fácil. Eu quero atender tal convênio. Eu vou lá, me credencio, eu quero atender seu convênio. Hoje não, hoje está tudo fechado. Os Olha. convênios são todos fechados. Tá vendo, Pedro? Você fica falando que sua filha mais velha, Bela, vai ser médica. Você fala, ai que bom, agora eu vou estar com, perdão a palavra, burro na sombra, que eu tenho uma médica. Depois dessas palavras aqui, não tá Não tão é pra fácil desanimar, assim. né? Não é pra desanimar, tanto assim. mas não tá tão fácil assim, tá? Então, pra Belinha, Mas eu vou certo? falar pra Bela seguir o Dr. Maurício desde pequena, começar a investir pelo menos no Mas imóvel. o que eu falo é que sendo um bom médico bem formado, sempre vai ter espaço. Sim, não, mas Sempre isso de vai ter qualquer espaço. profissão, né, É, Dr. sempre Maurício? vai Acho ter que espaço. quem tem aquele hábito de estudar, perseverar, né, o apoio da família que você falou que é importante, né? Imagina, durante 12 anos seu filho abdicou de um Réveillon, porque você estava lá. E de outros Né? eventos. De outros eventos, mas né? o que eu lembrei foi do Réveillon. Não, mas né? que é uma data muito familiar e emblemática, né? Mas assim, infelizmente, né, o fim, né, o podcast é limitado a um tempo nosso. Eu queria agradecer. Em primeiro lugar, obrigado, né, de estar aqui. Você representa muito pra gente nos momentos mais importantes da vida. Você esteve ao nosso lado, né? Felizes e tristes. Felizes e tristes, Não, né? Triste, Mas eu queria agradecer. Pedro, muito obrigado pelo convite. Conversa bastante à vontade e a gente está sempre à vontade para poder participar, viu, Pedro? Obrigado, E obrigado. E Diego, e ele vai falar Diego também, mas não esquece de fazer os exames, né? Eu só falo depois do podcast. Pessoal, obrigado para quem nos acompanha aqui. Dr. Maurício é querido. Sigam o Gêmeos do Mercado nas redes sociais e vem mais para frente aí com mais novidades para vocês. Muito obrigado.